Olá! É com muita alegria que eu aceito o convite de ser palestrante ou oradora desse evento lindo e muito carinho, tá? Muito carinho pelo convite da Mona de estar aqui com vocês e pela oportunidade de contribuir na vida de vocês com um pouquinho do meu conhecimento em nutrição. Bom, eu quero começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Anne Cristine, sou nutricionista, idealizadora de uma metodologia linda chamada PNP, Programa Nutricional Personalizado. Sou analista de perfil comportamental e de todos os meus títulos, o mais especial, um dos mais especiais, Master Coach, treinadora de emoções. Treino inteligência emocional. Então, quando eu recebi esse convite, eu falei, nossa, amei o tema que me foi confiado para derramar na tua vida. Então, vamos lá. Olha só o tema. Como se destacar profissionalmente mudando sua mente. E eu quero começar falando para vocês que hoje eu levo meus pacientes a um destino que eu conheço apenas há 2 anos, tá? Eu tenho 9 anos de prática clínica e há 2 anos eu conheço esse destino. Doutora Anne, que destino é esse? O destino saúde plena. Saúde plena ela é espiritual, emocional e física. O nosso corpo ele está interligado. Nós temos a parte física, tá? Nós temos as nossas emoções, a nossa alma e nós temos o espírito. E eles três estão unidos e interligados. Bom, quero começar falando exatamente o texto que está escrito em Romanos 2, que fala o seguinte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero começar dizendo para vocês que não existe mudança. Não existe mudança sem renovação de mente. E no decorrer do nosso treinamento, eu vou falar isso com vocês. Eu quero começar contando a minha história. Um pouquinho da minha história. Bom, olha só. Quando eu comecei minha prática clínica, os meus olhos eles estavam focados no que eu não tinha. Eu havia acabado de me formar e assim, entrando no mercado de trabalho, o que eu não tinha? Eu não tinha nada. Eu achava que não tinha nada. Eu não tinha paciente, eu não tinha dinheiro para começar um negócio, eu não tinha portas abertas para mim, não havia clínicas de nutrição na minha cidade que pudesse me contratar. Então eu não tinha muita coisa. Eu não tinha inteligência emocional. O que foi que aconteceu? 3 meses de formada, eu trabalhava com meu pai, com os serviços cartoriais, e foi assim que eu paguei a minha faculdade, trabalhando com meu pai. E ali, 3 meses de formada, eu cheguei no escritório do meu pai, eu chorando, eu falei assim, nossa mãe, minha mãe estava lá nesse dia, eu falei, nossa mãe, todas as portas se fecharam para mim. Eu quero começar o meu atendimento clínico, mas eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho paciente, eu não tenho como começar. Ali eu ouvi 3 palavras que mudaram a minha vida e que me permite estar aqui hoje conversando com vocês, falando sobre esse tema tão lindo. Minha mãe falou assim, filha, eu te ajudo. Eu te ajudo. Essas 3 palavras mudaram a minha vida. Naquele momento eu parei de chorar. Eu sabia que minha mãe não estava falando eu te ajudo porque ela iria me dar um dinheiro. Ela não tinha como me dar dinheiro, ela não tinha. Mas só o fato dela falar eu te ajudo, gente, despertou dentro de mim algo que eu não estava conseguindo enxergar. Uma coragem que eu saí na minha cidade procurando um lugar para alugar. Minha mãe tinha tido um infarto recentemente, eu sou de família de obesidade,
E ela tinha tido um infarto recentemente e ela nunca tinha trabalhado. Meu pai nem deixava minha mãe trabalhar. E eu perguntei, mãe, a senhora me ajuda? Ela, te ajudo, filha. Eu ajudo, eu atendo o telefone, eu faço o que você precisar, mas eu te ajudo. E como eu falei, isso me deu forças eu procurar um lugar em Feira de Santana, na minha cidade, para que eu alugasse e começasse ali meu atendimento. E o mais interessante foi que eu encontrei um lugar. E era exatamente o valor da faculdade que eu não estava pagando mais, porque eu já havia me formado. E ali foi onde tudo começou. Bom, acontece que eu abri meu consultório, né? Não tendo, mas sendo corajosa. Sendo corajosa. E ali eu não esqueço que eu fiz um culto em agradecimento por estar começando minha prática clínica. Ali naquele consultório simples, mas tudo feito com muito amor, com muito carinho. E ali eu vi uma história que eu quero compartilhar com vocês. Bom, um homem de Deus me falou assim, olha, Anne, eu quero contar uma história para você. É a história de um besouro. Um besouro que voava muito. Voava muito. E esse besouro, quanto mais ele voava, mais os outros besouros diziam que ele não poderia voar porque ele não tinha asas apropriadas para voar. Mas quanto mais os besouros falavam, mais aquele besouro voava. Mais ele voava. E mais os outros besouros o criticavam. Pare de voar. Besouro não voa. Besouro não tem asas apropriadas para voar. E ele continuava dando voos cada vez mais rasantes. Cada vez mais rasantes. E aquele besouro voava muito. E os outros besouros não entendiam, eles não conseguiam compreender. E mais eles criticavam. Besouro não voa, besouro não tem asas apropriadas para voar. E quando aquele homem finalizou aquela história, ele falou assim, Anne, aquele besouro voava tanto porque ele era um besouro surdo. E eu quero dizer para vocês que para se destacar profissionalmente, você precisará ser um besouro surdo. Foi exatamente isso que eu fiz na minha profissão. Para começar a ser um besouro surdo, eu comecei diferente. Eu trouxe para a minha prática clínica, para o meu atendimento, uma teoria chamada teoria da redução de danos ou teoria da diminuição de danos. Porque eu entendi que mais importante do que uma dieta era aplicar uma mudança de comportamento. E lá atrás eu aplicava essa teoria que ainda não sabia que era uma teoria científica, tá? Validada pela psicologia. E essa teoria ela é utilizada com pacientes viciados em drogas, tá? E para quem não sabe, a mesma área do cérebro que a droga ela afeta é a área que o alimento afeta. Alimento também é uma substância química e alimento também gera dependência em sistema nervoso central. Bom, e que teoria é essa? Uma certa vez eu atendi um paciente e ele tinha síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, doenças nas articulações, apneia do sono, gordura no fígado e uma série de doenças de cunho inflamatório. Em uso de medicamento crônico, antihipertensivo e hipoglicemiante. E o cardiologista falou para ele, olha só, se você não perder peso, você vai morrer. Foi então que esse paciente nos procurou para começar uma estratégia nutricional. Bom, eu fiz o levantamento da rotina alimentar anterior do meu paciente e foi exatamente isso que me trouxe centenas de resultados extraordinários na minha prática clínica. Foram mais de 3.000 pacientes transformados ao longo desses 9 anos, tá?
E exatamente porque eu calculo a nutrição anterior do meu paciente. Eu não prescrevo no escuro. Eu não prescrevo aquelas fórmulas que a gente aprende lá na faculdade. Fórmulas que só consideram peso, tá? E peso é a soma da gordura e da massa magra. Então, dentro do peso nós temos gordura e músculo. E isso precisa ser tratado separadamente. Calculando a nutrição anterior do meu paciente, eu sei exatamente onde o meu paciente está. E não foi diferente com esse paciente. Eu calculei a primeira refeição do dia, a segunda refeição, a terceira e toda a refeição dele. E olha só o que encontramos de interessante. Esse paciente era viciado. Ele era viciado num refrigerante. Ele tomava 600 ml de refrigerante junto com um salgado frito no lanche da manhã e no lanche da tarde. E ele tomava 1 litro de refrigerante no almoço e no jantar, junto com sua refeição. Primeira estratégia para esse paciente, aplicando a teoria da redução de danos. Teoria essa que começou lá atrás, quando existia lá quando começou a aumentar os pacientes viciados em drogas, e começou a aumentar entre esses pacientes exatamente o vírus da AIDS, tá? Porque eles trocavam seringas. Daí iniciou essa teoria, tá? O governo ali disponibilizou seringas para que esses usuários não compartilhassem mais as seringas, sendo assim, eles não iriam compartilhar o vírus da AIDS. Foi aí que tudo começou. Teoria da redução de danos. Isso é utilizado. E foi isso que eu trouxe para esse paciente. Ao invés de 600 ml, eu prescrevi, olha só, uma latinha de 350 ml. Refrigerante tradicional, ele não usava refrigerante zero. Eu comecei uma jornada com esse paciente. E ao invés de 1 litro, eu prescrevi 600 ml do refrigerante. Ou seja, menos 39 litros. Ao invés de 96, ele usou no mês 57 litros. Só com isso aí ele vai reduzir pelo menos 4 quilos no peso dele. E nós sabemos que as doenças crônico-metabólicas estão vindo exatamente por conta da resistência à insulina, por conta do aumento de gordura visceral que esse paciente se encontrava, tá? Então, o que foi que aconteceu? Ele chegou para mim no primeiro retorno, tá? Os meus pacientes, eu não faço uma consulta convencional. Meus pacientes, eles passam por um processo de estratégias nutricionais, tá? Então, eles contratam os planos, né? De uma estratégia, 2 estratégias, 3 estratégias. E nessa época eu fiz com esse paciente um plano de 3 estratégias. No primeiro retorno, ele chegou para mim com menos 7 quilos, ou seja, 70% do abdômen dele tinha reduzido no primeiro retorno. É interessante ressaltar que ele tinha mais de 20 anos com aquela barriga, aquela gordura visceral, que é a gordura entre as vísceras. E em uma estratégia ela dura em torno de 30 a 45 dias. Ele reduziu 70% do abdômen dele, 7 quilos de gordura. Daí eu entrei com uma nova estratégia. Retirei as latinhas desse paciente, ou seja, 350 mais 350, 700 ml, menos 21 litros. E esse paciente chegou para mim no segundo retorno, sorridente, perfumado, roupa nova, manequim novo, validado, autoestima alavancada e restaurada. E o mais interessante foi o que ele me falou no segundo retorno. Doutora Anne, a senhora mandou eu tomar um refrigerante no almoço e no jantar. Doutora Anne, não tomei. Só tomei no final de semana. Durante a semana, doutora Anne, eu usei a lista de substituição que a senhora me deu. Substituindo o refrigerante, nós tínhamos água de coco, nós tínhamos sucos, nós tínhamos frutas in natura,
E ele falou: doutora Anne, eu optei pelo mais saudável. Eu usei o suco, a água de coco, a fruta. No final de semana, doutora Anne, eu usei o refrigerante. E ele chegou exatamente assim. 2 estratégias nutricionais. Foi o suficiente. Mas vamos lá. Ele não chegou simplesmente com o corpo físico dele restaurado. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que ele recebeu parabéns do seu médico quando repetiu o exame de ultrassom de abdômen total e o médico o parabenizou. Parabéns, não existe mais esteatose hepática grau C. Seu fígado é um fígado de um bebê. O mais interessante foi que seu endócrino retirou o hipoglicemiante e o seu cardiologista retirou o seu antihipertensivo. Esse paciente deixou de usar medicamento de uso crônico, porque ele desceu o percentual de gordura visceral. Foi elogiado, foi validado. Nossa, como você rejuvenesceu. Então pense, as emoções desse paciente mudou. Coisas que ele não conseguia fazer, ele começou a fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, nutricionistas? Eu não quero chamar a atenção de vocês simplesmente para o resultado desse paciente. Eu quero chamar a atenção de vocês para a minha prescrição. Eu prescrevi refrigerante para esse paciente. E aí, onde o nosso tema começa. Olha só, como ter sucesso, como se destacar profissionalmente. Se eu faço como todo mundo faz. O que nós estamos vendo hoje? Profissionais de saúde que colocam metas irreais nas costas dos seus pacientes. E o poder de frustração disso é muito grande. Metas neurologicamente incorretas. Então, se o profissional de saúde ele conhece um pouquinho que seja sobre neurociência, ele vai entender que ele não pode dizer para o seu paciente: você não pode comer, você tem que tirar determinado alimento. Isso é terrorismo nutricional e quem faz isso é quem não conhece o alimento. Profissional nutricionista posicionado, que sabe de fato ter resultados, mudar os resultados dos seus pacientes, ele diz o que o paciente precisa fazer e não o que ele não pode fazer. Nós precisamos, quanto profissionais de saúde, vencer os 4 sabotadores do sucesso. Sendo assim, você não vai ter sucesso como profissional de saúde. O primeiro sabotador do sucesso se chama arrogância. Achar que sabe. Por que eu precisei ser um besouro surdo na minha prática clínica? Porque os outros profissionais de saúde ficavam me criticando. Eles pegavam meu prontuário, a dieta que eu prescrevia. Como assim? Por que ela prescreveu pão? Por que ela prescreveu refrigerante? Ela é burra, ela não sabe o que está fazendo. Então, se você deseja ter sucesso, você vai precisar renovar sua mente. Você vai precisar estar blindado. Você vai precisar não ouvir o que os outros estão falando. Você precisa aprender. Ser humilde para aprender. E humilde é o contrário de arrogância. Esses profissionais de saúde que nos criticam por estarmos fazendo algo que a neurociência fala, que a psicologia já aplica, é simplesmente porque eles não aprenderam o básico sobre mudar resultados do seu paciente. Então eles são arrogantes, eles acham que sabem. E eu precisei deixar de ser arrogante, porque se eu ficasse apenas com conhecimento daquilo que eu aprendi na faculdade, eu não iria mudar o resultado de centenas de pacientes. Olha só, segundo sabotador do sucesso, vaidade. Vaidade não é contratar um nutricionista para descer o percentual de gordura. Vaidade não é contratar um personal trainer para aumentar a massa muscular. Vaidade não é vestir uma roupa bonita, não é fazer uma maquiagem. Isso é se amar, se gostar, se cuidar. Deixa eu contar para você que deseja ter um sucesso profissional, renovando a sua mente. Vaidade é se importar
com o que os outros pensam ao teu respeito. Isso é vaidade. E aí, nutricionista, você não prescreve o pão, seu paciente come 4 pães no café da manhã. Você sabe como transformar esse pão em um carboidrato de lenta absorção, combinando esse pão adequadamente. Você aprendeu isso na faculdade. Sabe por que você não prescreve o pão? Porque você tem medo. Medo de ser criticado. Medo do que as pessoas vão falar ao teu respeito. Mesmo sabendo como fazer. Você não faz porque tem medo. Vaidade é se importar com o que os outros pensam ao teu respeito. Medo do médico falar porque você prescreveu refrigerante. Medo do médico falar porque você prescreveu cachaça. Eu já prescrevi cachaça para o meu paciente. Como assim, doutorane? Teoria da redução de danos. Recebi um paciente que usava 150 ml de cachaça no almoço, 100 ml de uísque no jantar. Esse paciente é o quê? Foi uma mulher. Essa paciente é o quê? Alcoólatra. Teoria da redução de danos. Ao invés de 150 ml de cachaça, eu prescrevi 100 ml. E ao invés de 100 ml de uísque todo jantar, eu prescrevi 4 vezes na semana, nos dias que ela treinava musculação, nas 4 vezes na semana. Teoria da redução de danos. Isso é uma jornada. Uma jornada, ela começa com um passo de cada vez. É uma construção de um estilo de vida saudável. Então, para levar seu paciente ao destino saúde, você precisa começar com pequenos passos, extremamente bem direcionados. Então, se eu fosse vaidosa, eu não prescreveria o refrigerante para esse paciente. Ah, não, as pessoas vão falar mal de mim. Se eu prescrever, ele é diabético, hipertenso, vão falar da minha prescrição. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar de mim. Eu me importo com os resultados do meu paciente. E hoje, com a inteligência emocional, eu me importo com o meu paciente. Ele é mais importante para mim do que as críticas que eu ouvirei. Porque eu não ouço, eu sou um besouro surdo. As pessoas não falam sobre mim. As pessoas que me criticam não estão falando de mim. Elas estão falando do que elas veem dentro delas. Então, se você deseja ser um profissional de sucesso, você precisará deixar de ser vaidoso. Precisará deixar de viver o perfeccionismo, porque você tem medo de alguém te criticar. Você tem medo de errar, você tem medo de mostrar que falha. Você vai falhar, você vai errar, você vai precisar voltar atrás, vai precisar pedir perdão. Não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar. Profissionais de sucesso, eles são humildes para aprender, eles são humildes para pedir perdão. Terceiro sabotador de sucesso, zona de conforto. E quarto sabotador de sucesso, atalho. Eu chamo a atenção da vaidade porque para ter sucesso você vai precisar ser um besouro surdo. Essa prescrição que você faz, ela precisa ser individualizada à rota do seu paciente. Esse paciente, se eu não prescrevesse o refrigerante, ele ia começar um dia sem refrigerante, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Chegou no final de semana, ele não ia tomar 1 litro. Ele ia tomar 2, 3, 4, 5. Abstinência, gente. E sabe o que ele ia sentir? Culpa. Primeiro ele ia sentir prazer. Porque o vício, todo vício gera prazer. Liberação de dopamina, endorfinas. Mas depois, ele ia ter o vício emocional dele. Qual é, doutora Anne? Culpa. Medo. Ele nem ia voltar para mim. Medo de não ser aceito. Culpado porque tomou o que não podia. Metaneurologicamente errado. Então, é sobre isso. O sucesso profissional vai depender de você vencer esses 4 sabotadores do sucesso. Hoje eu treino meu paciente de forma cognitiva, eu ensino meu paciente a verdadeira essência da nutrição, eu ensino meu paciente a não focar mais no peso, mulheres atuais e homens atuais não se pesam, ele precisa entender o que tem dentro do peso dele, senão ele vai ser mais um paciente a pegar atalho. Então, se você deseja ter sucesso profissional, é necessário que você treine seu paciente cognitivamente. Ou seja, nutrição não é alimento.
Alimento ele é um carreador de calorias e nutrientes. Quantas pessoas não mudam o resultado porque elas acham que nutrição é alimento, né? Ah, eu não posso emagrecer porque eu não gosto de comer salada. Ok, salada é um vegetal, carreador de calorias, carregador de fibras. Quais são os nutrientes, né? Fibras, vitaminas e minerais. Ok, ele não gosta de comer salada, mas ele gosta de comer outros alimentos que carregam vitaminas, minerais e fibras? Sim. E como nutricionista, é uma obrigação sua prescrever dentro das preferências alimentares do seu paciente. Então, meus amores, sem terrorismo nutricional. Porque terrorismo nutricional existiu, na década de 80 era low fat, não podia comer gordura. Ah, mas hoje nós estamos vivendo a era da carbofobia. As pessoas acham que não pode comer carboidrato. Desde quando eu e você, nutricionistas, sabemos que o carboidrato é o principal combustível do corpo. O principal combustível. Cérebro, glicose dependente. Tá? E foi incutida aí na sociedade a crença de que carboidrato é o principal vilão, de que açúcar não pode usar. Meus pacientes deixam de ser diabéticos comendo macarrão, pão, alimentos do dia a dia, em uma estratégia devidamente combinada para esse paciente, comendo carboidrato à noite. Então isso é possível porque eu treino meu paciente, eu blindo meu paciente cognitivamente, eu ensino meu paciente nutrição. Segundo, como eu falei para vocês, como Master Coach, eu aprofundei meus conhecimentos me especializando em reprogramação de crenças limitantes. Exatamente para que eu fosse capacitada e perita em quebrar o ciclo da autossabotagem do meu paciente. E isso não é possível simplesmente com uma entrega de uma estratégia nutricional. O seu paciente ele vai parar no meio do caminho se ele não aprender a reprogramar crenças do paciente. E aí eu posso dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu recebi 4 retornos. Exatamente o mesmo resultado. Ela nunca fez coisas diferentes para ter resultados diferentes. E naquele dia eu fiz uma pergunta para esse paciente. O que te impede? Fazer uma estratégia nutricional que você come tudo que você gosta. Não trabalhe com aversão. Meu paciente não precisa comer o que ele não gosta. Meu paciente não precisa comer o que ele não pode pagar. Né? A gente tem uma lista de substituição que eu tenho 9 anos construindo essa lista de substituição. Tá? Então, uma estratégia extremamente confortável dentro da rotina do meu paciente. Acessível ao meu paciente. Não pode comer, não gosta de frango, ele pode obter essa proteína de um filé de peixe, de uma tilápia, de pescada, melusa, badejo, robalo, salmão, atum, arenque, sardinha, tudo isso tem na lista de substituição do meu paciente. Como eu falei, 9 anos construindo essa lista. Então, meus amores, meu paciente está no domínio, no controle de escolher o seu cardápio. Não vai comer cuscuz, tem banana da terra, tem batata doce, tem empim, tem pão, tem tapioca, tem arroz, tem macarrão, tem um arroz integral, tem um arroz branco. Então, olha só, eu perguntei para esse paciente com muito amor, o que te impede? Fazer uma estratégia que você come tudo que você gosta. Uma estratégia que você está no controle de escolher o dia da sua refeição extra. Existe isso também no meu programa. Tá? Então compartilhe com vocês, permita seu paciente fazer refeição extra, diga o dia. O dia não, diga quantas refeições extra, na verdade. Meu paciente está no controle, no domínio de escolher o dia, mas diga quantas ele pode fazer. Tendo em vista que o nosso corpo responde ao que fazemos na maioria das vezes. Eu perguntei para essa paciente, ela falou assim, doutora Anne, por que eu acho que não vou conseguir? Automaticamente, como coach, eu percebi que ali existia uma crença de incapacidade. Ela não se sente capaz de realizar. Eu poderia entregar 10 mil dietas novas para essa paciente. Ela não queria fazer, porque ela não se sente capaz dentro dela. Existe uma programação mental, um aprendizado, crenças. São aprendizados que acontecem ainda na nossa infância. A criança só nasce com amor, ou melhor, com tudo isso. E na infância ela aprende através da comunicação dos seus pais, dos seus primeiros treinadores. Ela aprende o amor em atos, palavras e ações ou
ela aprende a negligência emocional, ou a terceira comunicação, que é a agressão ou abuso sexual. E os resultados na vida do nosso paciente depende exatamente do que ele aprendeu na infância através dessa comunicação. Ok, tudo bem. Quando eu falei para essa paciente, olha só, expliquei para ela um pouquinho do que era a crença. Olha, a criança só nasce com amor. Se papai e mamãe chega para uma criança e fala assim, menino burro, não presta para nada, automaticamente essa criança aprende na sua identidade que ela é burra. E ela vai viver os resultados dessa memória. O cérebro ele vai encapsular, porque o cérebro ele sempre foge da dor. Ele foge da dor. Ou ele busca prazer. Então o tempo todo nos teus resultados você está fugindo da dor ou buscando prazer. Fugindo da dor ou buscando prazer. Sendo assim, meus amores, quando eu falei isso, essa paciente começou a chorar. Ela não me falou nada, eu permiti com que ela vivesse aquele momento. Ela foi para casa e me mandou um direct. Doutora Anne, eu não sabia que ainda doía tanto. Mas minha mãe sempre disse que eu não seria nada, que eu não teria nada. Eu tenho a necessidade de ser grossa com as pessoas para que elas saibam que eu sou eu, que eu mando e não sou mandada. Recentemente, doutora Anne, eu comprei um carro que eu não posso manter, só para mostrar para minha mãe que eu posso ter um. Porque um dia ela olhou nos meus olhos, deu risada de mim e disse que eu teria um carro de mão. Vocês estão entendendo? Essa menina, essa criança, ela aprendeu que ela é vítima e ela precisa se defender. Ela precisa fugir da dor. E ela colocou uma armadura para fugir da dor. A grosseria, a agressividade, a vingança. Não existe saúde emocional nisso. Ela, de forma inconsciente, se posiciona como vítima sofredora. A sua mamãe é a agressora. E sabe como quebrar o ciclo da autossabotagem, meus amores? Daqui a pouquinho eu explico para vocês. Não é com uma nova dieta. Não é com uma nova dieta. Eu quero que, nesse momento, vocês parem esse vídeo e respondam num caderno. Eu espero que vocês já estejam com o caderno e a caneta na mão, porque um conteúdo desse é necessário escrever os insights, os aprendizados que vocês estão tendo. Olha só. Primeira pergunta que eu quero que você responda. Por que você escolheu nutrição? Você vai responder isso, você vai parar esse vídeo e você precisa responder isso. Por que você escolheu nutrição? A segunda pergunta, se não for nutrição, seja qual for a sua área de atuação, por que você escolheu essa profissão? Segunda pergunta que eu quero que você responda. Quais são os seus maiores medos? Ou seja, qual é o seu maior medo? Então vamos lá. Você que talvez seja um estudante de nutrição, qual o seu maior medo quando se formar? Qual o seu maior medo na sua profissão? Ou você talvez que já seja formado, que já esteja formado, qual o seu maior medo agora que entrou no mercado de trabalho? Qual o seu maior medo? Escreve isso, é necessário que você escreva. Isso é uma ferramenta que eu estou fazendo com vocês. Terceira pergunta, qual o seu sonho como nutricionista? Qual o seu sonho? Qual a sua meta? O que você sonha em fazer em sua profissão? Escreve isso. Eu não aceito menos de 10 linhas. Será que de fato você está pronto para o sucesso? Será que de fato você está pronto para se realizar profissionalmente? Será que de fato você está pronto para mudar resultados? Todos os teus resultados, eles são apenas frutos. Seja resultado no teu pilar saúde, seja um resultado no teu pilar emocional, na tua conexão com Deus, na tua vida profissional, na tua vida financeira, no teu conjugal. Resultados são frutos. E nós conhecemos frutos. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então vamos dizer que você é essa árvore, você está insatisfeita com seus resultados no pilar profissional. Olha só. O que você precisa mudar? Existe um ciclo aí. Esse resultado não vai mudar, esse fruto não muda. Você é mangueira, você produz manga. Se você deseja novos frutos, novos resultados, agora eu quero produzir morango. É necessário arrancar a raiz e plantar novas sementes.
Aí entra os 3 canais neurológicos, que como Master Coach nós treinamos nos nossos pacientes para de fato eles mudarem resultado. E você, para ter resultado e sucesso profissional, vai precisar mudar. Vai precisar plantar novas sementes na sua comunicação. O que você tem falado sobre sua vida profissional? Que você não tem dinheiro? Que você é um fracasso? Que é difícil? Que é difícil ganhar dinheiro? Que o profissional nutricionista não ganha dinheiro? Que é uma profissão que o mercado já está cheio? Está saturado? Será que é isso que você está comunicando? Presta atenção, essa comunicação ela está gerando um outro canal neurológico que é o pensamento. Existe um texto bíblico no livro de Provérbios que fala assim, o que tu pensas tu és. Os teus resultados estão vindo desses pensamentos, você está plantando os teus resultados com aquilo que você acredita sobre você, sobre a sua profissão. Esses pensamentos geram sentimentos. Qual é o teu sentimento? Você está lá motivado? Mostrando seu conteúdo nas redes sociais? Ou você está com medo? Porque tem um profissional que se destaca mais que você. Você está escondendo o seu conhecimento? Porque você tem medo de ser criticado, medo de não ser aceito? Os teus sentimentos estão gerando os seus resultados o tempo todo. E você só vai mudar esses resultados quando você reprogramar o que você aprendeu sobre você. O que você é capaz de fazer. E o que você se sente merecedor de ter. Essas 3 principais crenças regem os teus resultados hoje. Então, se você quiser ter sucesso profissional, é necessário reprogramar crenças. E hoje eu quero trazer exatamente para você a minha história. Por que eu falei para vocês que há apenas 2 anos eu conheço o destino Saúde Plena e hoje eu posso levar os meus pacientes a esse destino? Porque outrora eu vivia um posicionamento de vícios emocionais, eu não vivia saúde, eu era uma profissional omissa. Eu vivia crenças limitantes, mentiras do que eu acreditava, ou seja, eu era uma mentira e uma farsa. Como assim, doutora Anne? A senhora recebia pacientes de outros lugares do mundo que vinham se consultar com você aqui na sua cidade. Uma agenda lotada, profissional renomada, convites para entrevistas em outros estados. Tamanho reconhecimento da quantidade de resultados dos seus pacientes. E aqui eu estou mostrando para vocês um print do meu livro caixa, meu faturamento. Eu faturava em torno de 80 mil mês, sozinha, trabalhando. Faturamentos aqui, estou colocando aqui um print de um mês para vocês, tá? Lucro, saída 28 mil, lucro 52 mil, tá aqui mostrando para vocês. Faturamento de um dia aqui, ó, 10.519, tá aqui meu livro caixa. Então, Anne, por que você está mostrando esse print do que você ganhava? E por que você colocou uma pirâmide invertida aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que embora ganhando dinheiro, faturando, podendo comprar, fazer a viagem que eu quisesse fazer, comprar o que eu quisesse, me sentindo um sucesso profissional, eu estava sobrevivendo. Fala mais, doutora Anne. Você não era um sucesso? Eu achava que era um sucesso. Eu achava que eu vivia saúde, porque eu tinha um percentual saudável de gordura. Malhava todos os dias. Me alimentava bem. Fazia estratégia nutricional calculada. Eu achava que era uma profissional de sucesso, porque ganhava bem, requisitada, agenda lotada, recepção lotada. Só que eu quero falar para vocês agora o verdadeiro sucesso. Eu quero falar a verdade sobre mim, porque eu não sou o que as pessoas falam sobre mim. Eu não sou o que eu falava, o que eu falo sobre mim. Eu sou os meus resultados, eu sou os meus frutos. Conhecemos a árvore pelos frutos. Sabe quais eram os meus frutos? Eu dormia 3 horas de relógio. Viajava com a pilha de dieta para calcular, para prescrever. Não tinha tempo de qualidade com as pessoas que eu mais amava. Eu posso aqui. Não tinha tempo de olhar meu livro caixa, minhas finanças. Não sabia o que saía, o que entrava.
não tinha organização financeira, ganhava muito, gastava muito. Todo mundo tinha tempo na minha agenda, tinha horário na minha agenda. Mas a pessoa mais importante da minha vida não tinha horário na minha agenda. Eu não tinha horário para Deus na minha agenda. Eu não tinha mais conexão com Deus. Eu não me conhecia. Eu não sabia quem eu era. Eu vivia para trabalhar, trabalhava para viver. Eu não vivia. Eu sobrevivia. Será que eu era um sucesso? Não existe sucesso em uma pirâmide invertida. O meu valor não estava em quem eu era, porque eu nem sabia quem eu era. O meu valor estava no que eu fazia. Porque eu aprendi na minha infância, através da comunicação do meu pai. Você só vai ser alguém na vida se você estudar. Eu achava que eu precisava fazer, que eu precisava estudar, que eu precisava ter para eu ser. Então aquele corpo forte, saudável que eu mostrava, só para me autoafirmar, só para mostrar para as pessoas que eu era uma profissional, uma nutricionista de sucesso, era só para me autoafirmar. Eu não me cuidava porque eu me amava. Pirâmide invertida. Não existia sustentação. Porque a sustentação da nossa vida é quem nós somos. Eu quero encerrar esse treinamento com vocês, fazendo uma ferramenta muito linda que mudou a minha vida. E foi exatamente o que eu precisei fazer. Posicionar quem eu era, para entender o que de fato era o sucesso. Para entender que de fato eu precisava ser verdadeiramente uma profissional saudável. Eu não tinha que mostrar que eu era saudável. Eu precisava ser saudável. Eu precisava posicionar a verdade sobre mim. Não existe sustentação sem a verdade. Eu não poderia mostrar aos meus pacientes o verdadeiro caminho se eu mesmo estava no escuro e no atalho, sobrevivendo, vivendo escassez. Escassez, doutora Anne, faturando aqui 80 mil, é escassez. Escassez. Eu não sabia que eu podia ganhar infinitamente mais do que eu pensava e imaginava. Quando eu parasse de trabalhar pelo dinheiro e fizesse o dinheiro trabalhar para mim. Isso só foi possível depois que eu conheci a inteligência emocional e que me tornei Master Coach. E é exatamente isso que eu faço na vida das pessoas. Eu não atendo simplesmente como nutricionista, eu atendo processo de coach, sou treinadora de emoções e entendi que mais importante do que uma dieta. Dieta é uma semente, uma preciosa semente que você entrega para o seu paciente. Mas não adianta entregar uma semente, jogar uma semente em uma terra que não está pronta e pronta a produzir frutos que permaneçam. Eu descobri o mais importante, que eu precisava preparar a terra do meu paciente. Eu precisava preparar o meu paciente. E eu quero te preparar para o sucesso através dessa ferramenta. Primeira coisa que eu quero que você responda é: quem é você? Quem é você? Você vai parar esse vídeo e vai escrever quem é você. Quem é você emocionalmente? Quem é você profissionalmente? Quem é você como filha? Quem é você como mãe? Quem é você? Eu quero que você escreva. Quem é você na sua conexão com Deus? Quem é você financeiramente? Quem é você como profissional nutricionista? Quem é você? Eu posso melhorar essa pergunta. Quem você tem sido? Porque depois desse treinamento aqui, você não vai ser mais a mesma. Para esse vídeo e escreve. Escreve tudo que você sabe sobre você. Se for difícil falar sobre você, pode colocar. É difícil falar sobre mim. Eu nunca falei sobre mim. Eu não sei quem eu sou. Responde com sinceridade, com amor e com coragem. Segunda coisa que eu quero que você responda. Eu quero que você escreva o nome das 3 pessoas que você mais admira nessa vida. E que você escreva 4 características que essa pessoa tem que te faz admirá-la. Se for sua mãe, o que tua mãe tem que te faz admirá-la?
Ah, eu admiro minha mãe. Eu admiro minha mãe porque ela é correta. Eu admiro minha mãe porque ela é verdadeira. Eu admiro minha mãe porque ela é amorosa, porque ela é carinhosa, cuidadosa, não sei. Eu quero que você escreva o nome das 3 pessoas que você mais admira. Pessoas que já esteve aqui ou não, pode ser sua avó, que talvez já faleceu. Pode ser alguém que você não conhece, não tem afinidade, mas é um profissional sucesso que você admira. Pode ser Jesus, como eu admiro Jesus, acho ele o maior dos coaches, acho ele revolucionário. Não sei, eu quero que você escreva o nome das 3 pessoas que você mais admira na sua vida. E escreve as 4 qualidades que ela tem. Pausa esse vídeo, escreve. Agora eu quero que você me ouça atentamente. Uma criança que nunca viu fogo, automaticamente, ela corajosamente, ela vai tocar no fogo. Porque o amor, ele não tem medo. E ali ela tocou. Automaticamente ela vai se queimar. Foi feita uma sinapse neural, união de vários milhões de neurônios, e ali foi feita uma memória. Ela aprendeu que fogo queima, porque ela sentiu queimar. Ela viu o fogo. Todas as suas crenças são formadas por repetição, por aquilo que você ouve, vê e sente. E você também aprende por repetição e aprende por forte impacto emocional. E ali aquela criança aprendeu. Numa nova oportunidade com fogo, você acha que ela vai colocar a mãozinha dela de novo? De jeito nenhum. Mamãe, 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 fogo queima. Fogo, mamãe, fogo. Sabe por quê? Presta atenção. Porque ela agora reconhece o fogo. Então presta atenção. Você só reconhece no outro o que você já conhece. Como assim, doutora Anne? Eu acabei de aplicar com você uma ferramenta chamada MAVE. Você vê no outro o que já existe dentro de você. Primeiro eu te perguntei quem você era. E todos os resultados na sua vida, negativo, pode grifar. Porque todos eles são mentiras que você acredita. E por isso você está repetindo. Obesidade é uma mentira que você acredita. Sobrepeso. Escassez financeira é uma mentira que você acredita. Tudo isso são crenças limitantes. Vem de um aprendizado da infância. A verdade sobre você é exatamente isso que você escreveu dessas pessoas. E se você colocou lá, talvez na qualidade de alguém guerreira, trabalhadora, pode riscar, porque na neurociência isso é maldição. Sua mãe não é guerreira. Sua mãe é uma vencedora, é uma resiliente. Porque talvez ela passou tudo sozinha, mas não era para ela passar sozinha. É porque ela estava num posicionamento de pai e mãe. E ela precisou ser resiliente para que você estivesse aqui hoje. Isso é só um exemplo. Você é vencedor. Você é amoroso. Você é carinhoso. E agora você vai precisar treinar essa verdade sobre você. Você é determinado. Você é justo. Você é paciente. Não, doutora, eu sou ansiosa. Ansiedade é uma mentira que você acredita. A verdade é que você é paciente. E quando você viver essa verdadeira identidade, você vai colher os frutos da verdade sobre você. Você está pronta para o sucesso. Eu precisei fazer essa ferramenta. Eu precisei treinar minha verdadeira identidade. Quando eu contratei uma coach para fazer coach business, coach de negócio. Eu queria alavancar ainda mais o meu pilar profissional, porque eu achava que eu poderia ser mais sucesso do que eu acreditava que eu era. E naquele dia, numa primeira sessão de coach, ela me trouxe consciência através de PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Quais eram as coisas mais importantes da minha vida? E ali eu pude sinalizar as 8 coisas mais importantes da minha vida. Ok. Agora me fala, Anne, qual a dedicação de tempo? Qual a ordem que você tem dedicado tempo a essas coisas importantes para a sua vida? E eu percebi que as coisas mais importantes da minha vida não havia dedicação de tempo minha. E tudo isso porque a minha pirâmide estava invertida. Eu achava que o meu valor estava no fazer e por isso eu trabalhava tanto. Porque um dia eu aprendi
a incapacidade. Quando? Na comunicação de amor dos meus pais. Eu vi agressão física. Eu vi agressão verbal. E ali na minha infância eu queria fazer alguma coisa, mas eu não conseguia. E ali eu aprendi que eu era incapaz. E o ato de eu trabalhar tanto é porque eu me sentia incapaz. É porque eu estava num posicionamento de medo. Medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Eu não estava trabalhando para ter lucro. Eu estava trabalhando tanto para pagar as contas. E onde foca, expande. O meu foco estava no fazer, no ter. Quando na verdade eu precisava ser. E ela me trouxe a consciência, ali eu chorei, fichas caíram, como eu sei que tá caindo fichas aqui nesse treinamento para vocês. E ela pediu que eu fizesse um exercício no espelho, com um sorriso no rosto, para liberar. Quem não sabe, o sorriso libera o zigomático aqui e faz com que a gente libere um hormônio, serotonina, neurotransmissor da felicidade. E ali com o sorriso no rosto eu precisei declarar quem eu era. E ela pediu para que eu fizesse isso todo dia. Eu já conhecia a ferramenta porque eu já tinha me formado em coach. Mas eu nunca tinha treinado quem eu era. Eu conheci minha identidade, como você está conhecendo sua identidade agora. Mas viver os resultados dessa identidade é viver os frutos da verdade sobre você. E ali eu olhei no espelho, com um sorriso no rosto, eu olhei para mim e eu falei: eu sou determinada, eu sou forte, eu sou verdadeira, eu sou resiliente, eu sou vencedora, eu sou amorosa. Eu sou amorosa? Eu sou carinhosa. Eu sou carinhosa? Quando eu falei amorosa e carinhosa, soou como uma mentira para o meu cérebro. Porque eu não me via carinhosa e amorosa nos meus frutos, nos meus comportamentos. Eu não demonstrava que amava as pessoas. Eu não tocava, eu não era gentil. E ali eu descobri minha primeira crença limitante. Eu acreditava que demonstrar carinho, amor, eu acreditava que era demonstrar fraqueza. Essa era a primeira mentira que eu acreditava. Então, quer ter sucesso? Treina quem você é. Fale no espelho quem você é. Confie em mim, eu sei o que eu estou pedindo para vocês. Eu estou pedindo para você treinar o seu cérebro. A verdade sobre você. Porque a gente só aprende por repetição. A criança aprendeu a andar sobre repetição, aprendeu a falar. Você aprende a tocar um instrumento, você aprende nutrição por repetição. O zinco participa de mais de 1000 funções bioquímicas no teu organismo. Se eu te perguntar aqui quais as funções do zinco, você não vai saber falar todas. Você tem que estudar, repetir. O cérebro só aprende por repetição. Então confia no que eu estou falando para você. Quer ter sucesso? Você vai precisar posicionar a sua identidade. E para fazer sentido do que eu estou falando para você, você só vai conhecer o destino que hoje eu conheço, posicionando sua verdadeira identidade. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você não pode levar o seu paciente ao destino saúde se você não conhece esse destino. Eu não conhecia esse destino, mesmo tendo um percentual saudável de gordura. Eu não conhecia esse destino. Então eu quero que você conheça esse destino para que você leve o maior número de pessoas a esse destino. Gente, os frutos da saúde hoje no mundo são doenças. De quem são esses resultados? De quem são esses frutos? É meu e seu profissional de saúde. Nós estamos vivendo doença, a obesidade aumentou, as doenças cardiovasculares aumentaram, a depressão aumentou, o suicídio aumentou. Por quê? Porque nós temos profissionais de saúde doentes no mundo. São doentes, são guias cegos levando cegos. Nutricionistas proibindo de comer. Nutricionista achando que vai mudar resultado entregando uma dieta.
calculando a dieta do seu paciente pelo peso que aprendeu lá na faculdade, nutricionistas arrogantes, que não sabem construir um corpo forte e saudável, que não prescreve porque tem medo. Você só pode levar o seu paciente ao destino saúde se você conhecer esse destino. A palavra convence, o exemplo arrasta. Doutora Anne, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você vai conhecer o sucesso, a abundância, esse propósito, quando você posicionar sua verdadeira identidade. Quem é você, doutora Anne? Eu sou a nutricionista que vai mudar os dados da Organização Mundial de Saúde. Porque eu decidi me posicionar a verdade de quem eu sou. E se você deseja, assim como eu, mudar os dados da Organização Mundial de Saúde, treina a tua identidade. Posiciona a tua identidade. E para não ficar nas minhas palavras aqui nesse treinamento, eu tenho muito mais para entregar para você. Olha só, vai lá no meu canal do YouTube e assiste um vídeo chamado Minha História. E nesse vídeo eu vou falar sobre o posicionamento da minha identidade. Nós precisamos levar o maior número de pessoas a esse destino chamado saúde. E você só vai viver o sucesso quando você for verdadeiro. Quando você de fato conhecer o caminho. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês. Vocês merecem, olha aqui, vocês merecem se destacar profissionalmente mudando sua mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Deus é luz, Ele te fez para brilhar. Nós somos sal e luz da terra. Nós nascemos para brilhar. Nós nascemos para nos destacar profissionalmente. Nós nascemos para mudar o mundo. Levar as pessoas do destino doença para o destino saúde. Eu conto com você. Deus abençoe.